e você vai ouvir agora mais um capítulo do livro Razão e Sensibilidade, de Jane Austen, publicado pela primeira vez em 1811. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar o like nesse vídeo. Boa história! Capítulo 40. Muito bem, senhorita Elinor, disse a senhora Jennings, sorrindo de maneira insinuante, assim que o coronel se retirou. Não vou perguntar o que o Sr. Brandon lhe disse. Posso jurar por minha honra que eu fiz tudo o que podia para não escutar. Mas foi impossível não ouvir o suficiente para compreender o que estava se passando. Afirmo-lhe que jamais fiquei tão contente em minha vida e desejo, de coração, que você sempre se sinta feliz como se encontra hoje. Muito obrigada, madame, sorriu Elinor. De fato, ele me deixou muito feliz e tive a oportunidade de ter mais uma prova da imensa sensibilidade do coronel Brandon. Poucos homens no mundo fariam o que ele fez. Poucas pessoas demonstrariam tanta compaixão. Nunca fiquei tão perplexa em toda a minha vida. Oh, Deus! Você é modesta demais, minha querida. Eu não fiquei perplexa de modo algum, porque sabia que cedo ou tarde isso iria acontecer. A senhora julgou como quem tem um conhecimento antigo da benevolência do coronel. Contudo, nem mesmo assim a senhora poderia adivinhar que ele iria ter tão cedo uma oportunidade para demonstrar sua bondade. Oportunidade? Repetiu a senhora Jennings. Oh, quanto a isso, quando um homem enfia essa coisa na cabeça, acaba sempre arranjando uma oportunidade. Bem, minha querida, desejo-lhe tudo de bom, e se um dia eu quiser ver um casal feliz neste mundo, saberei onde ir procurá-lo. Acredito que a senhora, então, deverá ir visitá-lo em Delaford. O sorriso de Elinor era triste. Sim, minha querida, é o que sem dúvida eu farei. E quanto à casa não ser boa, não entendi o que o coronel quis dizer com isso, pois a casa é a melhor que eu já vi. Ele disse que está precisando de reparos. Sim, e de quem é a culpa? Por que ele não a conserta? Quem mais deveria fazê-lo a não ser ele? Foram interrompidas por um criado que veio avisar que a carruagem estava à espera e, preparando-se para sair, a senhora Jennings justificou-se. Bem, minha querida, tenho que ir, por isso sou obrigada a deixar esta nossa conversa inacabada. Mas haveremos de continuá-la à tarde, pois com certeza ficaremos sozinhas. Não a convido para me acompanhar porque creio que sua cabecinha tem muita coisa em que pensar para querer companhia. Aliás, a senhorita deveria ir logo contar tudo à sua irmã. Mariane havia saído da sala antes que aquela conversa se iniciasse. É claro que irei contar à minha irmã, madame, mas não devo mencionar esse fato para ninguém mais, por enquanto. Oh, não se preocupe. A senhora Jennings parecia um tanto desapontada. A senhorita, então, não quer que eu conte nada a Lucy, pois hoje pretendo ir até Holborn. Isso, madame. Por favor, não conte a ninguém, nem mesmo para a senhorita Lucy, até que eu tenha escrito para o Sr. Ferrars. Acredito que nada deve ser dito a qualquer outra pessoa. Preciso fazer isto diretamente. É muito importante que não perca tempo em fazê-lo, pois com certeza ele tem muito que organizar para a ordenação. Essas palavras intrigaram profundamente a Sra. Jennings, que não conseguiu entender por que Edward tinha de ser avisado com tanta pressa. Depois de refletir por alguns momentos, porém, teve uma ideia feliz e exclamou: já compreendi. O Sr. Ferrars é quem irá oficiar a cerimônia. Muito bem, ele vai ficar contente. E, claro, precisará ordenar-se o mais rápido possível. Estou satisfeita que a senhorita e ele estejam em tão bons termos. Mas, minha querida, isso não é um tanto esquisito? Não é o coronel que deverá escrever a ele pessoalmente? Claro, ele é a pessoa mais indicada. Apesar de não ter compreendido o comentário inicial da Sra. Jennings, Elinor achou que não deveria interrogá-la e respondeu de acordo com o que pensava. O coronel Brandon é um cavalheiro tão sensível que prefere que outra pessoa comunique suas intenções para o Sr. Ferrars. Quer dizer que está sendo forçada a fazê-lo, então? Bem, confesso que essa é uma sensibilidade bastante estranha. De qualquer modo, não quero atrapalhá-la. Vendo Elinor preparando-se para escrever. A senhorita sabe o que é melhor para os dois. Até logo, minha querida. Não tive notícia tão agradável desde que Charlotte deu à luz. A senhora saiu animada, porém voltou dali um momento, dizendo:
Acabo de me lembrar da irmã da minha criada Betty, querida. Eu ficaria muito contente se ela pudesse ter tão maravilhosa ama, mas não posso afirmar se ela seria boa criada de quarto para uma lady. Todavia, peço-lhe que pense no assunto. Pensarei, madame. Elinor respondeu, apesar de mal ter ouvido o que a senhora dissera. Tão ansiosa se sentia por ficar sozinha para fazer a sua obrigação. Como começar? Como expressar-lhe no bilhete que devia escrever para Edward era, no momento, a sua maior preocupação. A circunstância particular entre eles tornava difícil para ela fazer algo que outra pessoa faria, como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Temia, principalmente, estender-se demais ou explicar-se de menos. Então, acabara de sentar-se diante do papel, determinada, com a pena na mão, quando foi surpreendida pela entrada de Edward. Ao chegar para deixar um bilhete de despedida, ele encontrara a Sra. Jennings à porta, e a dama, depois de se desculpar por não poder voltar com ele, dissera-lhe que a senhorita Dashwood encontrava-se em casa e precisava falar-lhe sobre um assunto muito particular. Elinor acabava de congratular-se consigo mesma, e em meio à própria perplexidade, dizendo-se que por mais difícil que fosse expressar-se em uma carta, era muito melhor do que se tivesse de falar com ele pessoalmente, quando o visitante entrou, obrigando-a a fazer o maior esforço em sua vida. A surpresa e a confusão sentidas por Elinor eram imensas, diante desse aparecimento inesperado. Não ouvia antes mesmo que o noivado dele se tornara público e, por conseguinte, não se haviam falado depois que Elinor ficara sabendo desse fato. Ainda consciente do que estivera pensando e da dificuldade para encontrar como dizer o que devia, Elinor sentiu-se particularmente desconfortável por alguns minutos. Edward também se mostrava bastante nervoso e os dois sentaram-se, envoltos pelo mais profundo estado de embaraço. Ele teve consciência de que deveria pedir desculpa por ter irrompido na sala daquela maneira, mas não sabia de que jeito começar. Por fim, determinando-se a permanecer em terreno firme, quando pôde falar, desculpou-se a seu modo, depois de sentar-se. A Sra. Jennings disse-me que a senhorita queria falar comigo, ou, pelo menos, entendi que ela me disse isso. De qualquer modo, eu não devia ter interrompido a senhorita como fiz ao entrar aqui. Porém, eu ficaria extremamente triste se tivesse de ser de Londres sem ver a senhorita e sua irmã, principalmente porque não tenho muito tempo disponível. Creia que não terei o prazer de encontrá-las de novo tão cedo. Partirei para Oxford amanhã. O senhor não partiria, respondeu Elinor, que recuperara a calma e decidira livrar-se o mais depressa possível daquilo que temia, sem receber nossos votos de boa viagem, mesmo que não pudéssemos expressá-los pessoalmente. A Sra. Jennings estava certa no que lhe disse. Tenho algo muito importante para comunicar ao senhor, tanto que estava a ponto de escrever-lhe uma carta. Fui encarregada da mais agradável missão. Ela respirava mais rápido do que de costume ao dizer isso. O coronel Brandon, que se encontrava aqui uns 10 minutos, soube que o senhor está para ordenar-se e encarregou-me de dizer-lhe que tenho o maior prazer em oferecer-lhe o presbitério de Delaford, atualmente vago, e transmitir-lhe seus desejos de que preferia que ele fosse mais valioso. Permita-me que me congratule com o senhor por ter tão respeitável e justo amigo. Devo esclarecer-lhe também que ele gostaria muito que a renda do presbitério, cerca de 200 libras por ano, fosse bem mais considerável. O coronel acredita que, mesmo que esse oferecimento o ajude, o presbitério talvez só possa servir de acomodação temporária para o senhor, enquanto procura alcançar as suas metas de felicidade. Como o Edward sentiu nesse momento, não poderia ser explicado nem por ele mesmo. É de esperar que ninguém pudesse explicar por ele. Pareceu sentir todo o espanto que uma informação tão inesperada, tão fantástica poderia suscitar, mas disse apenas 2 palavras. Coronel Brandon? Sim. Mais resoluta agora que o pior havia passado, Elinor prosseguiu. O coronel Brandon considera essa atitude uma prova da sua preocupação pelo que aconteceu ao senhor, devido à cruel situação em que a injustificável conduta da família o colocou. Uma preocupação que, tenho certeza, Marianne, eu própria e todos os seus amigos estão sentindo. O coronel espera também que seja uma prova da admiração que ele tem por seu caráter e da grande aprovação que concede ao comportamento do senhor na presente ocasião. O coronel Brandon está me dando um presbitério? Será possível? A maldade dos seus parentes,
faz o senhor surpreender-se com provas de amizade que encontra nos outros. Não. Edward conseguiu recuperar o equilíbrio emocional. Que encontro na senhorita. Não posso deixar de compreender que é a senhorita, a sua bondade, que devo tudo isso. Eu gostaria de expressar o que sinto, se soubesse, mas não sou um orador. O senhor está enganado. Devo afirmar-lhe que deve tudo, ou pelo menos quase tudo, ao seu próprio mérito e ao discernimento do coronel Brandon. Eu nada tive a ver com a decisão do coronel. Eu nem mesmo sabia, até que ele me disse que o presbitério se encontrava vago. Nem sequer me ocorreu que poderia haver um presbitério em suas terras. Sendo meu amigo e da minha família, talvez ele... Não, sem dúvida sei que ele teria. Não, sei que ele teria o maior prazer em ajudá-lo. Porém, dou-lhe a minha palavra, o senhor nada tem a me agradecer. A honestidade obrigava a reconhecer que tivera uma pequena participação no acontecimento, mas ao mesmo tempo não lhe agradava aparecer como benfeitora de Edward, o que a fazia hesitar em reconhecer que o era, em parte. Provavelmente deixou transparecer isso, o que contribuiu para fixar na mente de Edward o que ele desconfiava. Assim que Elinor terminou de dizer tudo aquilo, ele permaneceu imóvel por algum tempo, pensando. Afinal, falou como se tivesse que esforçar-se muito para isso. O coronel Brandon parece-me um homem de grande valor e excelente conceituação. Sempre ouvi falarem dele com respeito e sei que o irmão da senhorita o estima muito. Tenho certeza de que se trata de um homem sensível e de modos perfeitamente cavalheirescos. Sem dúvida, assentiu Elinor. E creio que o senhor irá encontrar nele, à medida que o conhecer melhor, tudo o que ouviu falar a seu respeito. Como o senhor será o mais próximo de seus vizinhos, pois ouvi dizer que o presbitério é quase pegado à mansão Delaford, é muito importante que seja tudo isso. Edward nada respondeu, mas como ela virara a cabeça para o outro lado, dirigiu-lhe um olhar tão sério, tão intenso, tão triste que parecia dizer que preferia que a distância entre o presbitério e a mansão do coronel fosse muito maior. Creio que o coronel Brandon pode ser encontrado em St. James Street, disse ele por fim, pondo-se de pé. Elinor deu-lhe o número da casa. Vou imediatamente até lá, dar-lhe os agradecimentos que a senhorita não quer aceitar de mim e dizer-lhe que fez de mim um homem muitíssimo feliz. Como ela não fizesse um gesto para retê-lo, separaram-se com a dolorosa certeza dela, de desejar a Edward toda a felicidade em qualquer mudança de situação que pudesse ocorrer, dele de tentar retribuir esses bons votos, assim como a força para expressá-los. Quando eu tornar a ver Edward, disse Elinor a si mesma, ele já será marido da senhorita Lucy. E com essa perturbadora antecipação, tornou a sentar-se para reconsiderar o passado, para lembrar-se das palavras ditas, das atitudes tomadas e para compreender todos os sentimentos de Edward. Também para pensar nos seus próprios sentimentos com reprovação. Quando a senhora Jennings voltou para casa, se bem que viesse de visitar pessoas que jamais havia visto antes e das quais tinha uma porção de coisas a dizer, sua mente achava-se mais preocupada com o segredo que guardava. Portanto, antes de mais nada, foi nesse segredo que ela falou assim que viu Elinor. Muito bem, minha querida. Mandei que o jovem Edward subisse para falar com a senhorita. Fiz bem? Acredito que não tenha tido grandes dificuldades. Por acaso achou-o com pouca vontade de aceitar o que lhe propôs? Não, madame, isso não aconteceu. Então, para quando ele poderá estar pronto? Parece-me que depende da presença dele para tudo ser resolvido. Na verdade, garantiu Elinor, não entendo muito desse assunto e só posso imaginar a preparação e o tempo que devam ser necessários, mas acredito que 2 ou 3 meses ele terá a ordenação. 2 ou 3 meses? Sobressaltou-se a senhora Jennings. Meu Deus, como pode falar nisso com tanta calma? E o coronel pode esperar 3 meses? Deus me abençoe. Tenho certeza de que eu enlouqueceria. Admiro muito essa atitude de querer fazer uma gentileza para o Sr. Ferrars, mas acho que não devem esperar 2 ou 3 meses por ele. É claro que outro eclesiástico pode perfeitamente desempenhar a missão de casá-los, alguém que já tenha sido ordenado. Minha cara madame, estranhou Elinor, o que a senhora está pensando? O único objetivo do coronel Brandon é ajudar o Sr. Ferrars. Que Deus a abençoe, minha querida. Espero que não esteja querendo me convencer que o coronel Brandon vai casar-se com a senhorita apenas para pagar alguns guinéus ao Sr. Ferrars. Depois dessas palavras, o mal-entendido não pôde prosseguir, e deu-se imediatamente uma explicação,
com a qual as duas damas se divertiram bastante por alguns momentos, sem que houvesse tristeza por parte da Sra. Jennings, que simplesmente passou de uma forma de alegria para outra, sem perder a primeira perspectiva? Sim, então o presbitério é pequeno, comentou, depois que se acalmou a ebulição de surpresa e alegria. E com certeza precisa de reparos, mas me pareceu quase ridículo ouvi-lo se desculpando, como pensei que estivesse, por uma casa que sei possuir 5 salas de estar no térreo e, segundo me lembro, que uma criada me contou, 15 quartos. Afinal, a senhorita está acostumada a morar no chalé Barton. Mas, minha querida, precisamos levar o coronel a providenciar uma reforma no presbitério para que se torne confortável antes que Lucy vá para lá. O coronel parece achar que o presbitério não oferece a mínima acomodação suficiente para acolhê-los depois de casarem-se. O coronel é um tolo, minha querida. Como recebe 2.000 libras por ano, ele pensa que ninguém pode se casar recebendo menos do que isso. Dou-lhe a minha palavra que, se estiver viva, estarei visitando o presbitério Delaford antes da festa de São Miguel, e tenho certeza de que não iria se não estivesse lá. Elinor concordava plenamente com a Sra. Jennings, assim como também acreditava na probabilidade de não ter nada a esperar.